Olá! A separação dos pais pode causar muitos traumas às crianças. A alienação parental é interferência na formação psicológica da criança promovida e induzida por um dos genitores que cause prejuízo na relação com o outro genitor. No programa Em Discussão Especial Violência, vamos falar sobre a síndrome da alienação parental. Para falar desse assunto, a gente recebe aqui hoje doutora Mirela Monteiro, que é promotora de Justiça, Infância e Juventude, Tamara Brockhausen, que é psicóloga, e doutora Sandra Vilela, que é advogada especialista em Direito de Família. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Queria, doutora, começar explicando o que é alienação parental. Então, alienação parental é quando nós... Primeiro a gente precisa dar uma separada que é assim... nós temos uma lei hoje que fala da alienação parental. A lei, ela traz, são duas vertentes, né? Eu tenho uma lei que, de uma forma para ser utilizada de uma forma preventiva e também uma de uma forma efetiva para poder parar aquela alienação parental em curso. Então, o que acontece? A alienação parental é quando nós temos um genitor querendo colocar a criança contra o outro, fazendo com que a criança rompa. O objetivo é para que a criança rompa, venha recusar o outro genitor. A nossa lei, ela tenta agir nesta alienação parental que foi instalada, né? Então, assim, um genitor começa a colocar a criança contra o outro, a criança começa a responder a isso e a criança começa efetivamente a recusar a companhia do outro, não querer a companhia do outro. Então, você tem um genitor que manipulou o sentimento da criança e a criança efetivamente passa a recusar o outro genitor. Então, a lei, ela tem que atuar para acabar com isso, mas a lei tem uma questão ainda preventiva, que são todos os atos que têm o potencial de levar à instalação de uma alienação parental, ele tem que ser coibido. Então, assim, no início de uma separação é muito comum, né, o pai, a mãe começar, de uma certa forma, a fazer alienação parental, falar mal de um ou de outro, mas é uma coisa pontual. Quando isso começa a ser um ato que vai acontecer de uma forma sistemática, é que o Poder Judiciário vai interferir e é essa a nossa preocupação, né? O que eu acho importante acrescentar ao que a doutora está falando é assim, a alienação parental, ela não é só essa manipulação da cabeça dos filhos contra o outro. Ela também pode ser o fato de alguém que detém a guarda não passar as informações do filho, né? Não permitir acesso à vida escolar, às festas, tentar dificultar o exercício da convivência, por exemplo. Anular a posição do outro genitor, sim, né? Dificultar a convivência, não transmitir informações e colocar a cabeça do filho contra o outro. Basicamente, são essas três questões, né? Agora, o que traz trauma aos filhos não é tanto a separação. Claro que é um sofrimento para todo mundo, né? Mas o que traz o trauma mesmo é quando a família começa, os pais não conseguem se entender e começam a partir para um conflito aberto e a criança vê isso e ela começa, na cabeça dela, a não entender por que duas pessoas que eu amo se odeiam. E ela começa a sentir necessidade de ficar do lado de um contra o outro, quando vai para casa do outro, fica contra o outro. E aí a gente começa toda uma dinâmica patológica, disfuncional, não saudável, e a gente começa aí devagarzinho já a instalar uma alienação parental. Agora, bom, basicamente é isso. Quer dizer, e essa dificuldade, ela deve ser muito tênue, né? Porque precisa de um psicólogo para avaliar uma situação como essa. Porque quando o caso chega na separação e uma mãe fala que o filho está sendo manipulado, que o pai colocou a criança contra ela, né? Como que avalia isso, doutora? Então, é assim, ó, nós temos questões pontuais. Então, por exemplo, eu tenho lá um acordo, uma sentença dizendo que o pai pode pegar a cada 15 dias, sexta-feira, 3 horas da tarde na casa da mãe. Ele chega lá no encontro a criança, gente, eu não preciso de um psicólogo para avaliar que eu tenho um ato que tem a capacidade de afastar a criança do outro. Então, assim, eu não preciso de um psicólogo para avaliar que isso é um ato de alienação parental. É que se isso começa a se repetir, daqui a pouco a criança vai começar a falar, não quero mais. O problema é que essa mãe, quando ela não entrega o filho, ela sempre acredita que ela tem bons argumentos para não entregar o filho. Hoje ele tinha uma coisa mais importante para fazer. Hoje ele não queria ir te ver. Você não tratou ele bem a última visita, essa visita ele não quer ir. Então, assim, sempre na cabeça desta pessoa vai ter alguma coisa que faz com que ela tenha razão. O que ela precisa é ter crítica,
né? Ela é procurar um profissional, ela ter crítica, procurar se assessorar, porque ela pode estar cometendo uma coisa sem perceber, né? Por quê? Que é isso que você falou que é tênue. Quando o casal se separa, pode se separar de um jeito que não foi bom para um dos dois, e aí mistura uma série de sentimentos, a pessoa não consegue lidar bem com a separação e começa a interpretar tudo o que está acontecendo de forma torcida. Então, por exemplo, de repente o esposo foi infiel, ela começa a entender naturalmente que o pai não é um bom pai. Ou, por exemplo, às vezes os dois queriam se separar, porém não conseguem chegar a um bom consenso sobre partilha de bens, pensão. E essas coisas, esses conflitos internos dentro dos adultos, quando não são bem elaborados, eles se misturam e essa pessoa começa a entender que o outro não é tão bom pai. Então, é muito difícil da pessoa separar as coisas e enxergar o que ela está fazendo. Por isso que às vezes precisa procurar o profissional. O que é comum é de ambos cometerem alienação parental no divórcio se eles estão lidando mal com as questões da separação. Né? E aí o que acontece? O que chama um pouco mais atenção para a lei? Quando a criança se associa a um dos pais contra o outro e recusa, a gente já tem um sucesso da alienação parental instalada na mente da criança, isso é um pouco mais sério. E a lei combate muito efetivamente, porque o que nós entendemos no nosso ordenamento jurídico? Que a criança tem direito de conviver com ambos os pais, a não ser que haja alguma coisa de fato séria que justifique este afastamento. E esse tipo de conflito também chega à justiça. Doutora Mirela é promotora, né, da Infância, da Vara e Juventude. Queria que a senhora falasse um pouquinho dos casos que chegam até lá e como é que esses casos são resolvidos. Na verdade, foi, né, o que elas falaram bastante, essa questão do conflito conjugal ser passado por um conflito na relação entre pai e filho, né? E muitas vezes a mãe, ela faz isso ao pai inconscientemente, porque ele foi muito ferido, ele está muito, de fato, a separação, o contexto foi muito intenso e a criança, assim, por conviver muitas vezes mais com esse pai ou não, ele acaba recebendo essas dores, né? Por observar que um vínculo de lealdade, muitas vezes, com esse genitor que ele tem mais convivência. E geralmente, quando chega na justiça, porque o correto, na verdade, é a gente tentar resolver isso sem precisar chegar na justiça, a gente tem que tomar alguma providência no âmbito da lei, ou reversão da guarda, alguma coisa assim, mas o ideal é que isso seja composto sem a justiça, né? Procurando, se constata alguma situação, já procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para poder auxiliar nesse contexto aí, para poder ajudar, mas quando chega na justiça, já está um conflito muitas vezes instalado e um conflito já intenso. E é uma situação sempre muito complexa, né? A criança ali naquele contexto, ela não percebe muitas vezes que ela foi alienada, né? Então, a gente vê bastante um contexto assim... Não, normalmente a criança não percebe ela isso, não percebe, e ela não percebe que foi principalmente quando a gente envolve adolescente. Muitas vezes o adolescente, não, eu sei o que eu tô falando, eu que não quero ficar com meu pai, né? Não é porque minha mãe me falou nada. Ele sustenta em nome próprio. Exatamente. Ele passa a ser uma tarefa dele rejeitar o outro. Ele não consegue entender que aquilo foi colocado na mente dele. E foi colocado de maneira assim, sutil, não é porque nem sempre a mãe fica lá, mas, por exemplo, você não quer ver seu pai, tudo bem, então fica aqui, né? Não estimula essa convivência. É uma manipulação, né? Não e esse adolescente que já acha que já tem consciência, né, de seus atos, de seus pensamentos, ele acaba replicando isso que ele ouviu muitas vezes de uma das partes. E sentiu, na verdade, né? Porque nem sempre, às vezes, é falado, mas ali vê a mãe chorando, aquele desespero, né? A gente vê quando envolve uma criança mais nova. Não quero ir com o papai hoje. Por que não quer ir? Muitas vezes é porque ele tá a semana inteira com a mãe, né? Ele é muito mais ligado a ela, ele não quer ir. Mas por quê? Seu pai te bateu? O que seu pai fez com você? Isso na criança... Não, então se eu falar que ele me bateu, eu vou conseguir não ir. Mas às vezes é sacana. Então eu percebo assim, né? Às vezes a mãe fala assim, você vai hoje pra casa do papai, vai me deixar aqui sozinha? Ou logo hoje que eu ia te levar no parquinho? Ou, por exemplo, a pessoa colocar atividades mais interessantes no dia da visita do pai, pra que a criança não vá com o pai, né? E aí fica até difícil do pai ou que ela se sinta dividida e falar, poxa, né, que seja ruim ir com o pai, vá por obrigação. Compra cachorrinho, você vai deixar seu cachorrinho sozinho aqui e vai pra casa do pai? A mamãe vai ficar sozinha com saudade. O adolescente, ele tira vantagem dessa manipulação, né? Porque ele já tá mais maduro do que uma criança que tá na primeira infância aí. Ele já tem interesses próprios, ele passa a orquestrar a falta de comunicação entre o pai e a mãe e ele usa isso em benefício dele conseguir fazer as coisas que ele quer e não ter limite, né? Então, essa falta de comunicação entre o pai e mãe para colocar as mesmas regras e dar continuidade à educação começa a se transformar um problema super sério. Porque os pais brigando, o adolescente ele se beneficia disso, às vezes ele começa a ficar sem limite, agressivo, ele começa a passar dos limites, então isso prejudica o desenvolvimento do adolescente. E aí a gente pode ter uma repercussão também na escola, né? Exatamente. Na vida escolar desse adolescente. Sim. Ele pode ir mal nas provas, repetir de ano. Mas nem sempre ele faz isso até assim, por o fato dele ser
mais maduro também, ele sente muito mais também o problema da separação, muitas vezes. Então, às vezes, ele faz isso de maneira inconsciente, até para ter mais atenção, porque muitas vezes o casal tá tão focado entre o casal em si, na briga do casal, que esquece um pouco e deixa eles de lado. E, geralmente, quando ele faz isso, às vezes, muitas vezes é um grito de desespero, no sentido assim, olha, eu tô aqui, gente, presta atenção em mim. E, às vezes, eles estão mais preocupados do que esse direito à convivência familiar com os dois pais é muito importante, né, para a criança. Então, nem sempre o pai enxerga isso, de que é importante ele conviver, porque cada pai tem uma contribuição especial na educação do filho. E nem sempre por você, o outro, né, não ser um bom cônjuge, não ter dado certo no casamento, nem sempre consegue visualizar a importância do relacionamento com aquele pai, com aquela mãe, para o adolescente. Não, e a reação deles... O que acontece um pouco depois da separação é que, assim, a mente da pessoa, ela tende a aumentar tudo que ela vê. Então, assim, problemas de relacionamento existem em todas as famílias. Todo pai, toda mãe tem seus defeitinhos. E esses defeitinhos vão levar a problemas relacionais uma hora ou outra. Às vezes um é mais rígido, outro é mais permissivo. Então, assim, o problema é que depois do litígio, o pai e a mãe se inflama com isso e passa a aumentar isso. E entender que isso é razão justificável para o filho não ir, né? E esse é que é o problema. Então, assim, é o tratamento que o adulto dá para os problemas depois do divórcio que é muito inflamado. E isso, às vezes, acaba afastando a criança do outro. A gente tem que dividir isso em duas etapas, né? Antes da separação e depois da separação. Isso acontece de formas diferentes. Às vezes tem alienação parental que acontece dentro do casamento. Então, por exemplo, assim, a gente tem algumas famílias que, por exemplo, geralmente a mãe, tá? É mais usual, né? A gente também não pode falar que é só a mãe que comete, não podemos, né? Mas geralmente as mães, algumas mães que são super protetivas, elas não deixam o pai se aproximar muito do cuidado dos filhos. E se eles tentam, eles começam a ter problema de relacionamento no casamento. Então o homem, ele acaba recuando e ficando mais passivo para não dar problema com a mulher. Isso acontece que ele ficou um pouco mais distante da criação desses filhos. E a hora que se separa, num piscar de olhos, essa mulher consegue colocar a cabeça desses filhos contra esse homem. E isso tem como resolver dentro do casamento? Tem. Como que se resolve isso? Olha, uma terapia de família aí é muito bem indicada de casal, né? Isso é muito indicado, porque, por exemplo, na verdade, essa mulher superprotetora, ela tá fazendo do filho um parceiro dela e colocando o marido para fora, então precisa ter um resgate do casamento aí. E essa terapia de família, ela funciona muito bem depois que já vai para o Poder Judiciário. Então as pessoas perguntam, gente, mas essa criança, quando começa efetivamente a recusar o pai, não tem mais o que fazer? Tem várias medidas que dá para ser feita. É lógico que não dá para usar uma receita de bolo em todo mundo, então vai ter que ter lá um psicólogo do Poder Judiciário que vai estudar aquela família e vai conseguir dar um caminho. Eu trabalho com psicólogo direto, então quando eu vou entrar com a ação, eu já tento avaliar qual seria o caminho naquele caso específico que pode dar certo. Mas, por exemplo, eu tenho até uma questão uma atitude um pouquinho mais drástica, que é você tirar a guarda da mãe e do pai e dar para um terceiro, que seria um terceiro neutro, que vai conseguir fazer com que aproximar essa criança daquele genitor que está sendo alienado. Mas casos mais graves, né? São bem graves. Aí você está falando em casos, vamos dar um exemplo aí para quem está em casa entender. Por exemplo, em famílias que a violência está muito grande, né? Que então, você pode até chegar às vias de fato. São famílias disfuncionais que a gente chama. Então, não é só assim. Então, assim, eu tenho um caso, então, de repente, sei lá, a mãe vai lá, faz uma acusação dizendo que o pai é péssimo, agredia, era agressivo, hoje virou meio que moda fazer falsa acusação de abuso sexual. Eu vou lá e faço uma avaliação lá no Poder Judiciário e percebe-se que não teve abuso sexual, não, o pai não é agressivo, a mãe que está inventando tudo isso, ela que está alienando. Se essa mãe recua, acabou. Gente, eu tive a perícia, a mãe recuou, acabou. Eu não vou fazer inversão de guarda, eu não vou fazer nada disso. Mas o que eu tenho? Aquela mãe que mesmo diante de... Às vezes eu tenho um caso com 7 perícias, a mãe não recua e continua falando que houve abuso sexual. O que eu preciso fazer num caso desse? Num caso desse, eu já tentei de tudo. O juiz adverte, o juiz tenta fazer uma terapia, o juiz tenta pegar um psicólogo para ser um acompanhante terapêutico para fazer com que a criança retome o contato com o pai. Nada disso funciona. Multa. Então, ele toma uma série de atitudes. O que ele precisa fazer? Ele precisa tirar... A criança está numa situação de violência psicológica tamanha. Por quê? Porque eu tenho uma mãe que continua insistindo numa acusação de abuso sexual inexistente. Essa criança é como se ela estivesse sendo abusada por essa mãe diariamente. Então, o que eu preciso fazer? E o que a gente está falando é de um abuso psicológico. Psicológico, porque quando você coloca na cabeça da criança um abuso sexual que não teve, ela vai ter os mesmos sintomas do que se ela tivesse sido abusada.
nada. Por exemplo, o que pode acontecer? Essa pessoa começa a levar a criança para um excesso de avaliações, tanto de exame de corpo delito, quando já foi provado que aquilo não houve, ela fica denegrindo a imagem do pai ou incutindo na cabeça da criança que ela foi molestada, fazendo perguntas sobre uma coisa que não existiu. Então ela cria uma realidade. Ela cria uma realidade para a criança e a criança passa a viver com aquela realidade. Então ela passa a apresentar sintomas, às vezes problemas psiquiátricos, inclusive graves. A criança pode tentar o suicídio, falar que quer se matar. Ela chega a problemas psiquiátricos, tem que fazer tratamento psiquiátrico, arrancar cabelo. Então, assim, o que a gente está querendo dizer? Esses casos graves, eles são a menor parte dos casos, é importante dizer isso. Eles são mais ou menos 5% dos casos de alienação parental. E a inversão de guarda, ela é a última alternativa. Ela acontece quando essa pessoa, ela é provado que ela está cometendo aquilo, ela se recusa terminantemente a recuar na violência que ela comete na cabeça do filho, ela mantém os seus atos e a gente não pode permitir, como o Estado não pode permitir, que essa criança permaneça num ambiente pernicioso, onde ela continua sendo violentada e, em última, se a pessoa não recua, e em última instância a gente faz uma inversão de guarda. Assim, é bem complicado também, assim, esse aspecto das sanções da lei, né? É que a gente sempre analisa judicialmente o que é o melhor interesse da criança. Então, assim, nem sempre, assim, existe... A criança está num ambiente abusivo, é lógico, essa situação quando envolve notícia de abuso sexual, vários contextos, são casos assim bem mais graves, pontuais e muito graves. Porque na maioria dos casos é um conflito mais assim psicológico mesmo, no sentido de que não foi envolvida uma falsa denúncia. Mas quando tem ali contexto, sempre assim, mesmo que muitas vezes a gente constate alienação, para aquela criança que às vezes está 10 anos sendo alienada, difícil que você vai reverter aquela... Porque entre as consequências da lei, pode ter tanto a advertência, a terapia, encaminhamento para terapia, ou a reversão da guarda, pode ser, ou aumentar o número de visitas, por exemplo, tem visita uma vez por semana, você coloca mais vezes por semana, são tentativas... De guarda unilateral para compartilhada guarda também. Compartilhada, ou... São medidas protetivas que a lei estabelece para fazer com que a pessoa recue na violência contra a criança e seja possível administrar aquilo. Para poder resolver, mas no caso, não necessariamente que as sanções, friamente, assim, sanções que envolvam a criança, como no caso uma reversão de guarda, ou você aumentar o número de visitas, vá resolver a situação e vá ser o melhor para ela. Mesmo a gente sabendo que a convivência familiar com ambos os pais é imprescindível, a gente precisa ter um processo para que aquela criança consiga novamente aceitar aquele pai. Senão isso pode ser e é um processo lento, né? Não é um processo muito rápido, porque ele envolve o judiciário, ele envolve um acompanhamento terapêutico, ele envolve a ação dos parentes que estão em volta, né? Ou dos pais, ou de quem tiver com a guarda dessa criança. Então você envolve várias vidas e o judiciário ele tem um tempo para que isso tramite. Por isso que o melhor é a atuação sempre preventiva e mais rápido possível. Por isso que eu acho que é importante, uma coisa que é importante falar, quer dizer assim, às vezes alguém está sendo alienado minimamente, a pessoa fica muito imbuída de raiva e já quer tirar a guarda do outro. Isso às vezes é prejudicial para o filho e você está agredindo uma outra pessoa, um sistema familiar, e aquilo gera uma contra-reação, você agudiza o problema, piora a alienação parental, às vezes tem outras formas de resolver, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que a gente estava conversando que me chamou a atenção, a gente estava falando muito assim da mulher que aliena, então, por exemplo, da mulher superprotetora que não deixa o homem ser pai. Esse pai tenta ser pai, né? Por que ele recua? Quantas horas do dia ele trabalha e ele se dedica ao filho? Então, às vezes, é cômodo para ele também deixar essa mulher cuidar de tudo. Então, a gente tem o quê? Se a gente puder tratar essa família, não só culpar a mulher, mas tratar o sistema familiar inteiro, a gente tem chance de obter um sucesso muito mais interessante para a criança, porque a criança precisa dos dois. Então, assim, a gente sempre tem que tentar tratar os dois, manter ambos presentes na criança e fazer isso recuar. Agora, a gente tem dois tipos de caso. Tem isso e tem um outro, já que a gente já vai para um caso de violência, que é uma coisa mais grave. A gente precisa diferenciar, né? Que é o que a gente estava falando, já vai para caso da reversão da guarda, tal. Aí são raros casos. E aí a gente está falando de agressão, né? Eu queria deixar claro que, assim, ó, uma reversão de guarda, inversão de guarda, não é uma sanção pela alienação parental. É uma medida que tem que ser tomada para o bem da criança quando ela é cabível. Então, assim, aquele caso que eu estava tentando falar, gente, tentou de tudo, essa criança está arrancando o cabelo, tentando suicídio, eu preciso. E não dá para dar a guarda para o pai. Não dá, porque a criança recusa o pai. Então, eu tive casos que, qual foi a solução? A solução não é a mãe desaparecer, não. O juiz pegou uma pessoa da família que tinha um bom contato com a criança, durante um período afastou pai e mãe, deixou essa criança viver e respirar, sem aqueles... Se afasta do conflito. Se afastou do conflito e aí o pai
foi sendo introduzido devagar, a mãe sendo introduzida devagar. Eu acho que é terapêutico até para quem está alienando. Agora, gente, entendeu? isso é muito extremo. A gente tem que extremo. falar que isso é Não, extremo. é. Então, assim, Cada são caso casos é um raros. caso. Então, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, né? Essa é uma das alternativas. Cada caso é cada caso. O juiz vai analisar. Então, por exemplo, assim, uma outra alternativa que a gente tem, às vezes ela falou assim, se a criança rejeita outro pai, como é que a gente vai inverter? Às vezes dá para inverter a guarda. A gente tem que ter um estudo psicológico. Às vezes o estudo psicológico mostra que quando a mãe não está presente, a criança não odeia e não rejeita o pai dessa forma intensa. Então, uma vez que a gente fizer a inversão da guarda e a criança estiver protegida da violência e da punição que aquele genitor comete na cabeça dela, ela vai se sentir tranquila para amar e ficar bem do lado daquele pai. Então, o estudo psicológico permite identificar quais são as condições e o que é melhor para a criança. É melhor para criança. É o enfoque esse, assim, principal. O enfoque é melhor para a criança. O que, assim, eu recebo no escritório um pai, mas olha, a mãe descumpriu 2 visitas, eu quero a guarda. Eu falo, não faz sentido isso. Você entendeu? Não faz sentido. Preciso tentar coibir isso? Preciso, e uma coisa pequena, eu mando para o psicólogo. E às vezes, eu não vou entrar com olha, uma coisa que eu acho judicial. importante falar, que eu acho assim, às vezes, no calor da emoção da separação, a pessoa tende a interpretar que tudo é alienação parental, né? Então, precisa de um exame crítico da situação. Quer dizer, isso está se repetindo, né? Quer dizer, o que pode ter meu aí? Porque, assim, se você também acusar alguém de alienação parental sem a pessoa estar cometendo isso, às vezes são outros motivos que a criança não quer ir, naquele dia ela tá doentinha, né? Enfim, pode ser uma série de outras explicações que não alienação parental, e se a pessoa acusa de alienação parental sem o outro tá cometendo aquilo, isso começa a virar uma violência, uma agressão. E aí começa a virar um sistema onde um agride o outro, e aí sim a gente vai desembocar num quadro onde a criança não vai mesmo. Então é importante, às vezes, formas alternativas de tratamento desse problema e saber identificar quando é uma coisa grave, e a gente tem que interceder no começo, e aí, quando já é uma coisa mais grave. O psicológico é super importante, porque o psicólogo consegue identificar todas essas variáveis. E auxiliar nesse conflito, na verdade. Porque, assim, o principal sempre sempre vai existir um conflito familiar entre o pai e a mãe. Existe aquele conflito ali, e aí esse conflito é passado para a criança. Então, é importante sempre os pais conseguirem sair da relação deles para poder pensar mesmo na criança. Sim. E o auxílio terapêutico, por meio de um psicólogo, é essencial, porque às vezes tem conflitos que eram da época do casamento, que não foram resolvidos, estão sendo passados para a criança que não tem nada a ver com isso, na verdade. Agora, digo para vocês, um bom advogado, ele pode receber uma pessoa no seu escritório e falar assim, o que a senhora ou o senhor está cometendo não é correto. A senhora tem que mandar mesmo nessa situação. O pai tem condição de cuidar, você não está me dizendo nada que desmereça ele de conseguir cuidar da criança, por exemplo, quando ela está doente. Então, às vezes, um bom advogado, ele corta o mal pela raiz. Então, todos os profissionais ele já pontua têm o dever, né? Não judicializa algo que, assim, quando chega, normalmente a gente sempre tenta, no primeiro momento, um acordo. Tenta fazer uma audiência ali para tentar ver se é realmente o caso, porque às vezes essa questão deixou de levar algumas visitas, a criança está passando por outras dificuldades da própria separação, e aí ela não quero hoje agora ir com meu pai, tá doentinha, tem vários contextos. Então, sempre o ideal, a gente tenta resolver ali harmoniosamente, porque simplesmente resolver por meio de sanções, no caso, né, que não é o que a gente sempre busca, mas buscar não vai resolver o conflito, que é o que está fazendo a criança ali ser vítima daquela alienação. Eu acho que para começar, eu acho que o advogado, a própria família, né? Então, assim, eu fico pensando, minha família, minha mãe não permitiria que nenhuma irmã minha não dificultasse o contato dos netos com o pai. Ela sabe que é uma coisa importante. Então, acho que a família também. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência que é o seguinte, às vezes me procura gente e fala, olha, mas sem uma questão grave para querer afastar, e tem advogado, assim, eu acho que o advogado é aquela pessoa que ela pode ou jogar um balde de água fria ou riscar o fósforo e colocar fogo. A família é a mesma coisa, que é o que você está falando. Então, por exemplo, assim, às vezes uma mãe está chateada com a separação, ela vai lá para o pai, para a mãe dela, que são os avós da criança, para as amigas, insufla o ouvido de todo mundo, as pessoas não têm crítica e apoiam essa mãe no conflito contra o outro, porque só escuta uma parte, né? E acaba dando apoio para ela alienar esse pai. E é importante a gente só situar para quem está em casa, a gente está chegando ao final, porque a conversa está muito boa, mas a gente tem um tempo. Mas é importante que as pessoas prestem atenção no comportamento próprio, né? E o quanto que ela pode estar influenciando a criança ali naquela discussão, né, com o seu cônjuge, e o quanto que isso pode ter um reflexo na vida dessa criança. Gente, vai ter um reflexo na vida da criança. Então, assim, ó, pai e mãe ficar preocupado que o divórcio vai fazer mal para a criança, o divórcio vai fazer mal para a criança, como a Tamara disse no começo, se eles não souberem, tá fazendo aquela separação. Um ex-cônjuge que não foi um bom cônjuge não significa que é um pai ruim, uma mãe ruim. Para com isso, porque um caminho certo para um casal destruir
destruir a vida do filho é envolvê-lo naquele litígio. Então, assim, filho não tem que ser envolvido. Fez a separação, filhinho, é o seguinte, estamos separando, você vai continuar tendo mãe, continuar tendo pai e vai continuar sendo amado pelos dois. Fazendo isso, a criança não sofre. Agora, não. Quer colocar a criança sendo do seu lado para defender numa briga, pronto. É como vingança. Como vingança. O fundamental é não passar esse sentimento aí da frustração, da raiva. Conseguindo, eu tive uma mulher uma vez que ela me contratou, ela falou assim pra mim, olha, eu estou te contratando porque tá lá no seu site dizendo que você defende interesse de criança. Se eu tiver fazendo alguma coisa que seja contrária ao meu filho, eu quero que você me dê um chacoalhão. E o profissional, ele também não pode ter medo de repente, falar alguma coisa que o cliente dele tá fazendo, né? Isso é muito importante. Então, assim, a pessoa, quando ela se separa, ela tem que ter uma postura crítica, ela tem que entender que é extremamente sério você afastar um filho de um pai, ele não ir num dia de visita e que ele tem que se perguntar 10 mil vezes se ele tem clareza do que ele tá fazendo. E se ele não tiver, ele tem que procurar ajuda. Queria muito agradecer a presença de vocês, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O programa em discussão especial termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.